Eu queria dar uma olhada nesse estudo aqui do Thiago Costa, pessoal, que ele mandou pra gente também aqui e disse o seguinte: Olá, Marco e pessoal do chat, tudo bem? Espero que sim. Prazer, me chamo Thiago. Hoje eu gostaria de receber um feedback de um estudo que eu fiz sobre uma imagem de nuvem. E gosto muito de fotografar, observar e pintar nuvens, seja no digital ou na pintura a óleo. Dessa forma, eu fiz esse estudo como uma forma de praticar e compreender um pouco melhor como a luz e a sombra funcionam nesse contexto, além de também estudar cenários, que é algo que eu gosto e com o qual quero trabalhar futuramente. Porém, eu sinto que não consigo trabalhar bem as formas e texturas internas de uma nuvem e que ela acaba perdendo um pouco da sua forma natural. Tem alguma dica de outra forma de estudar? Eu coloco aqui a imagem da arte, um timelapse e a imagem de referência. Eu queria colocar um timelapse um pouco maior para identificar os processos, porém o Discord permite um número X de tamanho. Agradeço muito desde já. Vamos dar uma olhada aqui então. Essa aqui seria a foto, né, a referência, e essa aqui seria o estudo. Seguinte, aqui é um estudo de observação, né? Então eu não vou fazer um tutorial de como pintar nuvens, tá? Porque cada artista vai ter uma técnica, cada artista gosta de pintar de uma forma diferente, né? Não é um tutorial disso, mas eu queria falar um pouco sobre o processo de observação e até da pintura. Eu consigo perceber aqui que você se esforça bastante para fazer as pinturas, e isso não necessariamente é muito bom. Deixa eu explicar o porquê. Marco, por que se esforçar na hora de pintar não é tão bom? Vou explicar, calma. Seja mais preguiçoso, esse é o meu feedback. Seguinte, cara, eu sinto que você acaba fazendo a sua pintura de uma forma muito poluída. Eu vejo que tem muitos valores para definir uma forma simples e muitas pinceladas que poderiam só ser mais simplificadas. E nuvem, eu acho que é muito importante a gente ter uma distinção muito clara do que é luz e do que é sombra. Na verdade, isso para tudo na pintura. Tudo que você for fazer uma pintura, a gente precisa ter essa distinção clara de luz e sombra. E eu acho que do jeito que você acabou de pintando aqui, você foi criando muito ruído de tons médios, tentando fazer uma variação aqui, mas sem definir muito bem a forma disso. O mais importante, mesmo que você não coloque detalhes, é que você consiga definir de uma forma mais simplificada a sua luz e sombra. Então, deixa eu trazer aqui a nossa referência. Eu sugiro que você, primeiro de tudo, que é uma coisa que eu falo para todo mundo, use pincéis maiores. Evita, galera, para todo mundo, evita usar pincel muito pequenininho desde cedo. Eu sei que, pô, essa nuvem é monumental, ela precisa de um monte de detalhe. Não precisa. Pelo contrário, a gente precisa segurar um pouco a mão na hora de fazer a nossa pintura, especialmente nas etapas iniciais, e a gente não pode, durante o processo de pintura, perder essa simplificação. A gente tem que manter essa simplificação o máximo possível. Como que a gente compreende simplificação na hora de fazer uma pintura de observação como essa? A primeira dica que eu te dou é: cerre os seus olhos. Não fecha completamente, né? Fecha um pouquinho os seus olhos, assim, ó, e fica assim, ó. Em vários momentos que eu tô fazendo um desenho de observação, você vai me ver assim, semicerrando os olhos. Porque dessa forma a gente consegue tirar todos os detalhes e entender essas áreas de luz e sombra de uma forma bem agrupada. Então, a primeira coisa que eu sugiro, vamos tirar todos esses detalhes, todas essas informações. Ó. E vamos... Eu não sei qual que é o pincel que eu deveria usar pra isso. Vamos esse aqui, ó. Melhor. Ó. Cerrando os olhos, eu vou tentar só encontrar a luz e sombra aqui, ó. E aí o que é, obviamente, né? O que é na luz vai ser mais claro e o que tá na sombra vai ser mais escuro. E eu vou tirar todos esses tons intermediários que você criou. Eu vou tirar tudo. Ó. Beleza? Tipo isso aqui. Na parte de baixo a mesma coisa, ó. Tudo isso aqui é sombra. Então, a gente não pode clarear tanto assim. Vamos deixar ela separada. E a luz também bem mais clara. Marcos, você tá tirando todo o trabalho que ele fez. Tô mesmo. Pra perceber que não precisa de tanto trabalho
A gente tem uma separação aqui de alguns pontos, algumas marcações. E assim por diante. E sempre pincéis grandes. Tá vendo que eu não tô dando zoom? Agora, dentro dessas formas, o que a gente poderia modelar? Vou até duplicar essa parte aqui, ó. Eu vou juntar tudo numa layer só. Dentro dessas áreas, aí sim a gente consegue modelar um pouco, mas sem gerar novos valores. Eu vou só usar os valores que eu já tenho na minha imagem. E na transição de luz e sombra, aonde eu tenho essa marcação aqui que é mais dura, digamos assim, a gente vai criar um valor intermediário de transição. Esse valor intermediário a gente pode trazer com uma ferramenta de borrar, uma Smudge Tool, porque a gente quer esse aspecto arredondado, fofinho da nuvem, ou a gente pode realmente pintar um valor intermediário entre esses dois. Então, por exemplo, você poderia até trazer, aí eu não vou estar fazendo desenho de observação, né? Vou estar meio que inventando moda aqui, mas poderia ser uma outra cor também. Ó, um valor intermediário aqui, para adicionar mais forma na nossa pintura. Mas nessas áreas de luz, toda essa área iluminada aqui, eu não preciso criar mais valores. Você só vai ver esses valores em micro informações que não são tão importantes para a gente nesse momento. A gente não quer trabalhar com isso. E dentro da área de sombra, o máximo que a gente vai fazer é pintar uma luz de rebatimento. Então, se eu tenho uma fonte de luz próxima da sombra, talvez essa luz volte um pouco, iluminando a sombra. Então não vai ser tão escuro. Mas é bem sutil. Ainda é bem sutil. Não é um contraste muito grande. Não é nada próximo dos valores que você usou na hora de pintar a sua área de luz. Então, ó, a gente pode trazer aqueles valores intermediários. Eu vou usar a ferramenta de borrar. Quando você fizer todo esse trabalho com a nuvem toda, e ainda está tudo bem simplificado, você pode se perguntar, beleza, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade dessa pintura sem criar novos valores? Se você chegar à conclusão que não tem nada que você possa fazer que vai melhorar essa imagem sem ficar gerando um monte de novos valores, você tem duas opções. Você pode parar de pintar, ou se perguntar se justifica muito mesmo para você conseguir ver mais detalhes, mais informações, e se a direção de arte que você está tentando seguir, ela realmente pede para mais detalhes. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, essa simplificação que você já fez, ela já está mais do que suficiente para você considerar a imagem finalizada, sabe? De longe, faz alguma diferença o valor que você adicionou? Se não fizer a diferença, talvez você não precise estar pintando ela. A ideia aqui não é fazer uma cópia perfeita da nuvem. A ideia não é fazer uma cópia. Nunca. É interpretar. Tentar ver o que você quer aprender com ela. Tá vendo que só com isso, só com essa mudança que eu fiz, a gente já começa a deixar a nuvem mais fofinha. Ela tem um aspecto de fluffy, né? Ó, não precisa de muitos valores para isso. A gente precisa só trabalhar com essas transições. Esse agrupamento de massas, ó, de longe, como ela tá muito próxima já. Esse agrupamento de massas é ouro na pintura. Ouro, ouro, ouro. Ouro, ouro, ouro. Parece o golpe de alguém, de algum anime, né? Ouro, ouro, ouro. Não lembro de quem. É do One Piece, pessoal? Ouro, ouro, não. De onde que é isso? Street Fighter?
Jojo? Putz, me pegou, hein? Descobriram que eu assisto Jojo, galera. Pior que eu não assisto Jojo. Beleza? Então, basicamente, isso é uma forma, é um jeito, essa separação de luz e sombra e criar só um valor intermediário e trabalhar um pouco com a ferramenta de borrar, a ferramenta de smudge. É uma forma de você simplificar as suas áreas. Isso vai fazer com que você pinte mais rápido e o resultado fique com maior qualidade. Quanto menor o seu pincel, mais detalhezinhos você quiser fazer, você precisa sempre se perguntar se realmente justifica aquele trabalho todo. Porque grandes são as chances da sua pintura começar a ficar o que a gente chama de lambida, meio suja, onde você começa a gerar um monte de valores que não estão significando muito para trazer forma, para trazer a ideia de luz ou a ideia de sombra, ela só está gerando ruído, e às vezes esse ruído não é tão bom. Ele vai deixar a sua pintura exageradamente detalhada, mas não pro lado positivo. Então eu quero te sugerir artistas como o Joaquim Sorolla, até para suas pinturas de água, para você perceber o quão simples pode ser uma pintura. Deixa eu abrir aqui para vocês. Uma coisa que eu gosto muito desse artista, que é o Joaquim Sorolla, é o quão sugestivo ele consegue ser sem precisar ficar lambendo muito a pintura, sabe? Se você dá um zoom em qualquer área dessas aqui, você vai ver ainda as cores de uma forma mais pura. Nesse caso, vai ter bastante variação de valor, porque é contraste de highlight e sombra da água, né? Para dar o movimento da água. Mas tá vendo como a gente tem uma certa pureza das cores dentro dessas áreas de pintura? É um pouco mais avançado isso que eu tô falando, mas olha como é muito interessante essa simplificação que ele faz com pincéis grandes. Ó. Ele não pegava um pincel micro, super pequenininho, e ficava fazendo rabisco para pintar todas as ondinhas. Não, ele tava pensando muito mais no movimento, no shape, na luz, na sombra. Isso que ele fazia era efetivamente pintar luz e sombra, sabe? Por isso que diziam, né, tipo, que era um dos mestres da luz, por causa disso, ó, ele pintava só luz. E sempre com uma simplificação das áreas, ó, em grandes massas também. Eu adoro essa pintura aqui, é muito linda. Beleza? Só uma sugestão aí, mas lembra também de aplicar, não só fazer o exercício de cópia, mas tentar aplicar um exercício de criação, para você dar uma reforçada no que você aprendeu nessas pinturas que você tem feito, tá bom? Se você ficar só copiando, tem um perigo enorme de você virar uma impressora humana. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer, e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube, e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!